vamos lá. Essa aula a gente vai falar sobre Yin e Yang e a gente vai pontuar as características principais dessas energias, tá? Pra gente entender um pouquinho o que elas representam de forma mais profunda, tá? Vamos lá. A energia Yin é, como eu disse, uma energia mais fria. Energia fria. A gente tem também como característica energia Yin. Deixa eu colocar uma setinha aqui que é melhor. Características da energia Yin: frio, parado, passivo. Como a gente vai tratar também algumas questões de saúde, a gente chama problemas crônicos. Por que crônico? Porque crônico é uma doença ou uma condição que ela demora para se desenvolver. E geralmente ela acontece assim, a pessoa tem um problema e ela deixa, posterga, espera e não trata, e esse problema ele vai virando uma bola de neve, tá? E quando ela chega a um problema crônico, da qual é muito difícil da gente fazer melhorar, é necessário mais sessões, é necessário um tratamento mais lento, tá? Então, Yin é tudo que começa de forma lenta. Então a gente pode colocar aqui também lentidão, calma, a gente consegue colocar aqui matéria, e a razão. Por que a razão, tá, gente? Em alguns lugares é muito comum de você achar isso ao contrário, que na verdade Yin é o lado da emoção, né? Mas quando a gente para pensar, por exemplo, o lado da razão, o que a gente tem como razão? Algo metódico, algo ou não é? Algo palpável, né? Tudo que é referente à razão é algo que é palpável, é algo que é rígido. Então a gente chama isso de Yin. Isso é uma energia Yin, tá? A rigidez, o controle, a parte da lentidão, a parte de coisas mais concretas, a gente chama de Yin. Tanto que durante o curso a gente vai ver os órgãos, eles têm o seu lado Yin e o seu lado Yang também, tá? A gente vai trabalhar muito órgãos. Então você já vai entender que o Yin é a forma do órgão e Yang é a função desse órgão. Entre a razão, Yang, por exemplo, é a emoção, porque a emoção é algo rápido, explosivo. Quando você está com raiva, você solta aquilo, você não pensa. A razão não, a razão ela é lenta, ela é treinada. A razão ela é mais pensada, realmente, mais lento de se manifestar, né? A emoção não. A emoção ela é papum, né? Você tá com raiva, você fica com raiva. Você tá chateado, você fica chateado. Quando a gente entrar aqui na energia Yang, eu vou explicar melhor, tá? Então, poderia ser a razão aí. Muitas pessoas associam a energia feminina. Não necessariamente ao sexo feminino, tá? Ou ao gênero feminino. Não necessariamente a isso. Mas a energia feminina, uma energia de passividade, tá? As mulheres, já explico desde já, tanto mulheres quanto homens, existe energia Yang e Yin. A gente precisa das duas energias, tá? Um homem, ele precisa da energia Yin também, ele precisa da sua energia feminina, precisa de calma, do contrário, ele age por impulso o tempo todo. E uma mulher também precisa da sua energia Yang, porque senão ela é passiva o tempo todo. Então a gente precisa dessa compensação. Todo mundo precisa das duas energias, beleza? Acho que aqui tá tranquilo, porque a gente precisa saber, claro que a energia Yin ela pode ser associada a muitas outras coisas, tá bom? Tanto a Yin quanto a Yang. Só que, para o que a gente vai usar para esse curso, eu acho que é o necessário. Por quê? Problemas com frio trazem também um pouco
o nosso diagnóstico para as energias, né? Tudo que é muito parado, passivo, crônico, lento. Então isso vai ajudar a gente a tratar. O nosso foco aqui é tratar as pessoas, tratar os pacientes e não tratar as doenças deles, não ver os pacientes como doenças, tá? E sim como pessoas que estão desequilibradas, né? No fim, todo mundo está desequilibrado. É muito difícil você não ter nenhum desequilíbrio, tá? É para isso que a gente trabalha, estuda, tá? Então é isso. Energia yin, frio, parado, passivo, crônico, lento, calmo, é a energia da matéria, da razão e feminino, tá bom? O yang agora. Vamos lá. A energia yang é o completo oposto. Então a gente, ao invés de frio, é quente. Ao invés de parado, é movimento. Ao invés de passivo, é ativo. Ao invés de crônico, é agudo. Agudo é toda dor que começou há pouco tempo, é uma dor aguda, forte, né? Então, yang é tudo que começa muito rápido, né? Por exemplo, a pessoa tá tendo, do nada vem um problema no ombro dela, ela não fez nada assim, não forçou, né? E do nada o ombro dela começou a doer e muito, né? Às vezes deu um mau jeito, alguma coisa assim. Isso a gente tem como dor aguda. Geralmente é mais fácil de lidar, de tratar dores agudas, porque o tempo que a acupuntura trata, o tempo de tratamento é equivalente ao tempo que esse problema começou. Continuando, yin é lento, yang é rápido. Lembra, tudo que tem início rápido. Se yin é calmo, yang é agitado. Se yin é matéria, yang é função, ou a gente pode chamar de energia, porque energia a gente não vê acontecer. Yang é tudo que a gente não consegue ver com os olhos, tá? Então, ela é energia, pode ser chamada, interpretada como energia. Se ela é a razão, yang é a emoção. Como eu disse, você vai encontrar em alguns textos dizendo coisas diferentes, tá? Existem realmente algumas incongruências aí na acupuntura, na medicina chinesa. Por quê? Porque é uma tradição passada de muitos anos. Então, existe sim, teve que passar por obstáculos, inclusive de tradução, de globalização mesmo. Então, isso acaba acontecendo alguns erros, tá? Ou alguns embates, né? Algumas coisas contrárias. Mas você vai perceber que quanto mais você vai estudando, tem informações que se batem em todas as fontes, tá? Tem informações que, na verdade, elas vão te ajudar muito, mas tentar não focar em coisas muito pequenas, tá? Porque a medicina chinesa, num total, num geral, ela tem sim uma congruência, tem sim um acordo, tá? Yin realmente é frio e parado. Yang você vai ver que é sempre quente e em movimento, tá? Isso é indiscutível, tá bom? Mas existem algumas pontuações aí que existem algumas interpretações diferentes com base, inclusive, na fonte que é trazido. Então, existe alguns embates mesmo, é normal, tá bom? Então, emoção, razão. Yin, se Yin é a feminina, Yang é a masculina. Yang é a masculina. Né? Falando aqui claramente no nosso contexto social, né? Do qual a gente entende que a energia passiva é mais feminina e a energia yang é a masculina, porque é um consenso que fica mais fácil da gente interpretar por conta do nosso consenso estrutural aí social, tá bom? Mas lembrando que tanto homens quanto mulheres precisam ter as duas energias, tá? E se possível em equilíbrio, tá bom? Basicamente, isso é yin e yang. Agora, se ficou difícil aqui, eu vou explicar de uma forma que pode ser mais fácil da gente entender de uma forma mais visual
a energia yin e a energia yang. Então, vou fazer uma divisão aqui. Eu vou desenhar uma montanha aqui. Temos essa montanha. Certo? E aí aqui a gente vai desenhar um sol. Certo. A gente vai imaginar que a gente tem uma vila aqui. O nome disso é o conto da montanha, tá? Ou a analogia da montanha. É muito famoso. Você vai ver na maioria dos textos aí de estudos em acupuntura. Então a gente tem aqui a vila. As duas vilas, tá? Vamos imaginar que elas são separadas por essa montanha. O que acontece? Como a gente pode entender melhor o comportamento yin e yang com base nessa analogia aqui? O sol, ele está desse lado, né? Quando o sol bate aqui na montanha, né, o sol está mandando luz para esse canto. Você concorda que essa vila aqui, ela recebe luz, certo? Então a gente pode falar que essa é uma vila com a energia um pouco mais yang. Não completamente, mas um pouco mais yang. Nessa outra vila, a gente tem uma vila um pouco mais yin. Por quê? Porque o raio do sol quase não bate aqui, né? Eles têm o efeito aí da claridade, mas a montanha está dando uma sombra aqui. Então a gente pode chamar da vila yin. Certo? Então, energia yang, energia yin. Então, você concorda que onde o sol está batendo mais, nessa vila, ela tende a ser um pouco mais quente, movimentada, as pessoas são mais ativas, as pessoas são mais rápidas, pode ser uma forma de viver mais agitada, porque a luz do dia bate diretamente nessas pessoas, né? Então essa vila tende a ser mais yang, mais agitada, né? Mais enérgica, mais movimentada. A outra, não. A outra, como ela é yin, não recebe muita incidência do sol, ela tende a ser mais calma, uma cidade mais preguiçosa, né? Uma cidade um pouco mais lenta, um pouco mais parada, mais fechada, né? Se a gente, por exemplo, aqui a gente pode colocar na energia yin fechado e na energia yang aberto. Tudo que é aberto pode ser yang. Então aqui as pessoas falam muito, né? As pessoas são calorosas e tudo mais. Nessa vila yin, não, as pessoas são mais fechadas, falam com pessoas mais próximas somente, né? Mais emocionalmente fechadas. A gente pode colocar um exemplo bem prático, tá? Como por exemplo a Europa e o Brasil, né? O Brasil, ele é um país tropical, né? Então ele recebe muito sol, a gente tem um clima, na maior parte do tempo, quente, né? Ali pelo meio do Brasil, a maior parte do Brasil é conhecido por ser quente. Então o nosso povo é conhecido por ser caloroso, por ser falante, por ser agitado, por ser aberto, né? A gente se cumprimenta abraçando, a gente se cumprimenta falando muito, né? Então a gente demonstra muito. Já, por exemplo, a Europa, os países europeus, eles são mais fechados, porque a Europa já é um país mais frio, né? Então, eu particularmente nunca fui para a Europa, mas, né, tenho amigos que foram e disseram que realmente as pessoas lá são um pouco mais fechadas, não conversam por qualquer coisa, não puxam assuntos igual aqui no Brasil, por exemplo, que a gente bobeou, você tá puxando assunto do clima, né, no ônibus, no elevador com alguém. Lá não, lá eles são um pouco mais fechados, um pouco mais reservados, né? Por quê? Porque faz mais frio lá, então o clima é mais yin, né? Aqui não, aqui é mais yang.